Bendito seja Deus que nos chamou para louvor da sua glória. Cumprimento a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. E é com alegria que estamos chegando até você com mais um programa Mensagem de Vida. O nosso tema hoje, a maravilhosa graça de Jesus. Mas antes da nossa meditação, eu quero deixar um convite a você estar conosco nesta terça-feira às 19h30 no culto de oração. Também na quarta-feira, às 15 horas, nós temos a Tarde da Bênção, culto voltado para a oração. Na quinta-feira, nós reunimos nos lares, que são as células. No sábado, nós reunimos no templo, às 19h30, no culto de adoração a Deus. E no domingo, nós reunimos em 2 horários, sendo que às 9 horas é o culto de ensino e às 19 o culto de celebração a Deus. Fica aí o nosso convite para você estar conosco nesses cultos, de adoração e celebração ao nosso Deus. Como eu já anunciei, eu quero pensar com você aqui sobre a maravilhosa graça de Jesus. Eu acredito que alguns, se fosse intitular essa palavra aqui, iria dizer a irresistível graça de Jesus. Mas quando nós pensamos em graça de Jesus, a graça, nós temos um contraste com a lei. A lei facilmente se explica, mas a graça, ela é experimentada, ela é provada. Eu diria que a graça é indescritível, não tem como descrever a graça de Jesus. É aquilo que uma pessoa que está vivendo, no antro do pecado, e ela toma conhecimento do perdão de Deus por meio de Cristo Jesus, e ela recebe pela fé, e a sua vida tem uma transformação, ou seja, aquela pessoa que estava tão distante, afastada de Deus, agora não só é perdoada, mas torna amiga de Deus. É disso que eu quero compartilhar com você, pensar com você que essa graça de Deus, ela é disponível a todos nós, todos que desejarem. E eu quero compartilhar aqui um texto que encontra em Tito, capítulo 3, a partir do verso 4, que diz assim: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo as suas misericórdias, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificado por graça, nos tornamos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Que coisa gloriosa! Quando se manifestou, quando se revelou a graça de Deus. Então, quando o homem pecou, ele foi expulso do jardim. Ele foi expulso daquele lugar maravilhoso. E desde então, esse homem, ele busca uma justiça para satisfazer a justiça de Deus, por meio de rituais, por meio de sacrifício, por meio de cerimônias, uma série de coisas que o homem busca fazer, oferenda, penitência, tudo isso para justificar diante do Deus eterno. Mas todos os seus esforços tornam nulos, segundo as Sagradas Escrituras, até pelo fato de que o Deus Todo-Poderoso não é servido por homens, a não ser quando nós entramos pelo plano que Ele estabeleceu. A Bíblia mostra que esse homem, ele procura agradar a Deus, mas ele não vai agradar a não ser que ele receba essa revelação que Deus mesmo se revela. Ó Deus, se Deus não auto se revelar, ninguém conhece esse Deus. Paulo, certa vez, ele estava pregando na cidade de Atenas.
E ele viu o quanto as pessoas ali procuravam agradar as divindades. E naquele lugar tinha lá um altar ao Deus desconhecido. E ele disse para eles: olha, eu estou aqui justamente para falar desse Deus que vocês procuram agradar sem conhecê-lo. E esses rituais, essa cerimônia que vocês fazem, todas são nulas. E eu quero ler o que Paulo escreveu, porque ele diz o seguinte: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Eu acabo de ler em Atos dos Apóstolos 17, verso 24 a 26. Paulo estava dizendo: olha, este Deus que criou todas as coisas, ele não depende, ele não precisa dessas coisas, mas ele estabeleceu um meio para que o homem pudesse aproximar dele e alcançar essa graça. Então, como podemos alcançar essa graça? É por meio desse derramar do Espírito de Deus. Deus manda o seu Filho para estar aqui conosco, para entregar a sua vida por nós pecadores, para nos levar à reconciliação com o Deus eterno. O apóstolo Paulo, ele falou dessa graça de uma maneira magistral. Eu diria que o exemplo que ele dá, ele diz o seguinte, eu quero ler o que Paulo, ele fala sobre essa graça de Deus. Ele diz o seguinte, eu vou ler aqui essas escrituras, diz assim: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, o nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim que noutro tempo era blasfêmio, era perseguidor, insolente, mas obtive misericórdia, pois eu fiz na ignorância e na incredulidade. Transbordou, porém, a graça do nosso Senhor com fé e amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo estava dizendo, olha, eu fui blasfêmio, eu fui perseguidor, eu fui opressor, fiz isso na minha ignorância, na minha incredulidade. Mas quando manifestou a graça de Deus, quando manifestou a misericórdia de Deus, Ele me perdoou e ainda me deu a honra de poder servi-lo e servir na sua obra. Que coisa gloriosa! Paulo se apresenta como o principal transgressor. Por isso que ele, ao escrever aos Romanos, diz assim, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E quando nós falamos disso, o homem, no seu estado natural, ele não pode compreender isto, ele não pode entender isto, até pelo fato de que a obra de Deus, a graça de Deus, ela é algo assim incompreensível, a não ser aqueles que a experimentam. Eu poderia colocar o título nesta mensagem aqui, não seria nada de absurdo nem ofensa eu colocar a escandalosa graça do nosso Senhor Jesus, até pelo fato de que os judeus, eles ficaram escandalizados quando é anunciado que Jesus salva pecadores, um homem que foi morto como um pecador, como um criminoso. É um escândalo. Então, por isso que eu estou dizendo assim, não seria ofensivo ou
pouco dizer que a escandalosa graça do nosso Senhor, de que Deus pode perdoar o maior pecador, porque Jesus veio aqui para morrer por nós pecadores. Agora, eu não quero citar apenas o apóstolo Paulo. Nós poderíamos citar aqui, o nosso tempo aqui é pequeno, mas eu quero citar aqui uma outra pessoa, que é a Maria Madalena. Outras mulheres que uniram para servir ao Senhor Jesus após ser transformada por essa graça maravilhosa de Jesus. Eu leio em Lucas 8, diz assim: aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade a cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espírito maligno e enfermidade, Maria Madalena, Maria chamada Madalena, da qual saíra 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhes prestava assistência com seus bens. Eu quero destacar aqui a Maria chamada Madalena. Essa mulher tinha 7 demônios. Uma pessoa com um demônio só e já faz um arraso. Já imaginou uma pessoa com 7 demônios? Imagina como era a vida dessa mulher. Pois justamente a graça de Deus veio sobre essa mulher e transformou a vida dela. E ela, a partir de então, passou a servir ao nosso Senhor e Salvador Jesus. Passou a ter uma vida digna, uma vida mudada, uma vida transformada. A graça de Jesus é isto. Não pelas obras que nós tivéssemos feito, não por aquilo que a pessoa tem, mas a graça de Jesus vem sobre todos que desejam. Você que está me assistindo, se você quiser o amor de Deus sobre você, é só abrir o seu coração, porque a palavra de Deus assim: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Ele tem a graça. A graça de Jesus é maior do que o seu pecado. A graça de Jesus é maior do que os seus vícios, maior do que os seus dilemas, do que os seus problemas. E se a graça de Deus for derramada sobre você, você pode ser, como o apóstolo Paulo fora, um transgressor, um opressor, que ajudou a matar Estevão, um assassino. E Jesus transformou a vida dele. E a vida dele deu uma guinada de 180 graus. Eu quero orar e pedir a Deus que Ele toque no seu coração, para que você possa receber essa graça de graça. Custo zero da sua parte, mas da parte de Deus custou a morte do seu filho, para Ele ser justo e justificador daqueles que creem no seu nome. Pai Santo, eu me dirijo a Ti em oração por este telespectador. Que o Senhor o abençoe, que o Senhor dê graça, que essa graça chegue abundantemente e que a vida dessa pessoa seja transformada e ela seja capaz de viver uma vida como filhos do reino. Eu oro a Ti em nome de Jesus. Graças a Deus, estamos chegando ao final de mais um programa. Eu aguardo você no próximo. Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida.